Imaginem um menino marcado por um destino sombrio, cujas manhãs eram moldadas pelo amargo sofrimento de uma doença rara e devastadora. Seu pâncreas, frágil e incapaz, transformava cada refeição num calvário, como se o pão da vida lhe fosse negado. Cada gole, cada mordida, não era alimento, mas um veneno lento que o corpo de Mateus colocava para fora, num ciclo sem fim de dor, onde até uma simples esperança de se nutrir parecia distante. O tempo, esse implacável escultor, moldava em Mateus o rosto do sofrimento. Seus dias eram breves, contados como grãos de areia que escapam entre os dedos. A única esperança? Uma cirurgia. Mas quem, nesse corpo frágil, teria força para resistir à lâmina que tanto cura quanto ameaça? Foi então que o avô de Mateus, um homem de fé profunda e coração aquecido pelas chamas da devoção, tomou nas mãos aquilo que lhe restava: a oração. Ele acreditava num poder além da ciência, numa mão invisível que poderia curar onde a medicina falhara. E o milagre aconteceu. Mas quem foi o intercessor desse prodígio celestial? Prepare-se para descobrir e se encantar em todos os detalhes dessa inspiradora história real de fé e santidade. Carlo Acutis, o cyberapóstolo da Eucaristia. Se você busca a verdade e quer fortalecer sua fé, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembre-se que, no final, sempre temos uma linda prece para orarmos juntos. Não recuse esse chamado. Ao terceiro dia de maio do ano de 1991, nascia em Londres, Inglaterra, o primogênito dos italianos Andrea Acutis e Antonia Salzano. Eles estavam em viagem a Londres devido ao trabalho de Andrea, que atuava no setor financeiro. Pouco depois do nascimento de Carlo, a família retornou à Itália, estabelecendo-se em Milão. Desde muito pequeno, Carlo Acutis demonstrava uma curiosidade e uma inclinação espiritual incomuns para sua idade. Apesar de serem de famílias tradicionais italianas, os pais de Carlo não eram católicos praticantes na época. Não frequentavam a igreja regularmente, e a fé não ocupava um lugar central em suas vidas cotidianas. Antônia, sua mãe, chegou a admitir que antes do nascimento de Carlo, havia ido à igreja apenas em ocasiões especiais, como casamentos e batizados. Muitos acreditam que foi aí que Deus já mostrou o primeiro sinal a Carlo, colocando em sua vida uma babá. Uma senhora polonesa profundamente religiosa, que cuidava dele desde cedo. Ela compartilhava com Carlo histórias da Bíblia, ensinava-lhe orações e falava sobre os sacramentos da Igreja Católica. Sua babá polonesa teve um papel fundamental no desenvolvimento da sua vocação religiosa. Ela o levava à missa e o introduzia nos ensinamentos da igreja, algo que seus pais, naquele momento, não faziam. A influência dela foi tão significativa que Carlo, ainda criança, começou a pedir para visitar igrejas, participar da missa e receber a comunhão. Seu entusiasmo e devoção chamaram a atenção de todos ao seu redor. Sua espiritualidade já era tão avançada que chegou a converter seu amigo e cuidador hindu Rajesh Mohur ao cristianismo, que recebeu de uma só vez todos os sacramentos católicos de iniciação: batismo, primeira comunhão e crisma. E seus pais, que percebendo o profundo interesse do filho pela fé, começaram a se envolver mais com a igreja. Inicialmente seguiam para acompanhar Carlo, mas aos poucos, a devoção e o entusiasmo dele contagiaram Antônia e Andrea, que passaram a frequentar a igreja regularmente e a aprofundar sua própria fé. Apesar de ser filho único, Carlo tinha uma personalidade sociável e generosa, e a espiritualidade compartilhada fortaleceu ainda mais os laços familiares. A família Acutis, embora não fosse numerosa, vivia em um ambiente acolhedor e amoroso. A casa estava sempre aberta para amigos e familiares, e Carlo era conhecido por sua alegria e disposição em ajudar os outros. Seus pais apoiavam suas paixões, especialmente sua dedicação à fé e à tecnologia, vendo no filho um exemplo de como a espiritualidade e a vida moderna podiam caminhar juntas. Assim, a jornada espiritual de Carlo não apenas transformou sua própria vida, mas também reacendeu a chama da fé em sua família,
mostrando que a pureza e a devoção de uma criança podem tocar os corações até mesmo dos adultos mais céticos. Essa sede de espiritualidade desenvolveu em Carlo um profundo amor pela Eucaristia desde muito jovem. Por isso, e devido à sua maturidade espiritual em comum, aos 7 anos, a Igreja lhe concedeu uma permissão especial para fazer sua primeira comunhão de forma antecipada. Assim, Carlo passou a frequentar a missa diariamente. Ele acreditava firmemente que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu e dedicava grande parte de seu tempo à adoração do Santíssimo Sacramento. Todo esse interesse pela Eucaristia o levou a estudar milagres eucarísticos ocorridos ao redor do mundo e percebendo que muitas pessoas desconheciam esses eventos milagrosos. Carlo decidiu usar suas habilidades em informática para compartilhar esse conhecimento. Autodidata em programação e design gráfico, ele criou um site que catalogava e detalhava mais de 136 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica. Seu objetivo era aproximar as pessoas de Deus através da tecnologia, mostrando que a fé e a ciência podem caminhar juntas. Carlo também participava ativamente da vida da Igreja em sua comunidade. Ele organizou exposições itinerantes sobre os milagres eucarísticos, que viajaram por diversos países, incluindo Itália, Brasil e Estados Unidos. Essas exposições foram apresentadas em paróquias, escolas e universidades, alcançando milhares de pessoas e reacendendo a fé em muitos corações. Além de seu trabalho com a divulgação dos milagres, Carlo era conhecido por seu espírito solidário e altruísta. Ele dedicava seu tempo livre para ajudar os mais necessitados. Distribuía alimentos e roupas ao sem-teto, muitas vezes usando seu próprio dinheiro para comprar suprimentos. Carlo também oferecia companhia e conforto a idosos solitários, visitando asilos e passando horas conversando e jogando com eles. Na escola, Carlo era um aluno exemplar, mas mais do que isso, era um amigo leal e prestativo. Ajudava colegas com dificuldades nos estudos e defendia aqueles que sofriam bullying, promovendo um ambiente de respeito e inclusão. Seu comportamento inspirava outros jovens a serem mais compassivos e a praticarem boas ações em seu cotidiano. Carlo acreditava que todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como cópias. Com essa filosofia, incentivava cada um a descobrir seus talentos únicos e a usá-los para o bem comum. Ele via a internet como um instrumento poderoso para difundir valores positivos e promover a união entre as pessoas. Em suas viagens com a Igreja, Carlo visitou santuários e locais sagrados, aprofundando seu conhecimento sobre a fé e a história do cristianismo. Participou de peregrinações a Assis, cidade de São Francisco, de quem era particularmente devoto, e a outros locais importantes para a tradição católica. Nessas jornadas, ele não apenas buscava crescimento espiritual para si, mas também encorajava outros jovens a explorarem sua espiritualidade. O papel de Carlo na Igreja ia além de suas iniciativas pessoais. Ele atuava como catequista para crianças menores, compartilhando seu amor por Deus de maneira acessível e cativante. Sua capacidade de comunicar assuntos profundos de forma simples fez dele uma figura querida entre os paroquianos de todas as idades. A vida de Carlo Acutis era um exemplo luminoso de como a fé pode ser vivida intensamente na modernidade, mas aos 15 anos, sua vida tomou um rumo inesperado. Em outubro de 2006, após sentir-se mal por alguns dias com sintomas como febre alta, cansaço excessivo e sangramentos nas gengivas, Carlo foi levado ao hospital pelos pais. Após uma série de exames, veio o diagnóstico devastador: leucemia mieloide aguda, uma forma agressiva e fulminante da doença que lhe concederia somente alguns poucos dias de vida. Para seus pais, o mundo desabou. O sofrimento era imenso, e a dor de ver o único filho enfrentando uma doença tão grave era indescritível. Amigos e familiares ficaram em choque. Carlo, sempre cheio de vida e energia, agora estava diante de uma batalha intensa e incerta. A comunidade local se mobilizou em orações e apoio, mas a angústia era palpável entre todos que o conheciam. No entanto, Carlo enfrentou o diagnóstico com uma serenidade e coragem surpreendentes para alguém de sua idade. Ao receber a notícia, ele não se desesperou. Disse aos pais: "Deus me deu esse sofrimento inesperado, e eu o ofereço por sua glória e pela salvação das almas."
Sua fé inabalável foi uma fonte de conforto não apenas para ele, mas também para aqueles ao seu redor. Durante o período no hospital, Carlo continuou a demonstrar preocupação pelos outros. Observando o sofrimento dos pacientes ao seu redor, ele comentava com a mãe: "Existem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Ofereço minhas dores por elas." Ele também expressou o desejo de que seu sofrimento pudesse contribuir para a aproximação das pessoas a Deus. Uma de suas frases mais marcantes nessa fase foi: "Menos eu, mais Deus." Carlo buscava tirar o foco do eu e direcionar a atenção para a vontade divina. Seus pais, apesar da dor profunda, encontravam força na fé do filho. Antônia relembra que Carlo lhe disse: "Mamãe, não tenha medo, porque com a encarnação de Jesus a morte se tornou vida, e não há motivo para escapar da morte. Na eternidade, algo extraordinário nos espera." Essas palavras, embora difíceis de ouvir, trouxeram um certo conforto ao coração de sua mãe. Os amigos de Carlo visitaram-no na medida do possível. Muitos ficavam impressionados com sua paz interior e a forma como ele os encorajava, mesmo estando em uma situação tão difícil. Ele dizia: "A verdadeira felicidade não consiste em alcançar sucesso na vida, mas em colocar Deus em primeiro lugar e servi-lo nos irmãos." Sua atitude inspirava todos ao seu redor a refletir sobre o que realmente importava na vida. Conforme a doença progredia rapidamente, os médicos ficaram surpresos com a serenidade e a força espiritual de Carlo. Ele recusou analgésicos potentes, dizendo que preferia oferecer seus sofrimentos por intenções específicas: pelo Papa, pela Igreja e pelas pessoas que precisavam de conversão. "Cada dor que sinto é como um beijo de Jesus", ele afirmava, revelando uma compreensão profunda do valor redentor do sofrimento na tradição católica. Nos últimos dias, Carlo expressou um último desejo: ser enterrado em Assis, a cidade de São Francisco, por quem tinha grande devoção. Ele dizia: "Quero descansar neste lugar onde me senti mais próximo de Deus." Seu pedido foi atendido. Carlo foi sepultado em Assis. Após o falecimento de Carlo Acutis em 12 de outubro de 2006, sua história começou a se espalhar rapidamente, inicialmente em sua comunidade local em Milão, e em seguida, por toda a Itália e além. As pessoas ficaram profundamente tocadas pela vida exemplar que ele levou, combinando uma fé ardente com uma modernidade cativante. Seu amor pela Eucaristia, sua habilidade em tecnologia e sua dedicação ao próximo ressoaram com muitos, especialmente entre os jovens. A força com que Carlo enfrentou sua doença deixou um impacto duradouro em seus pais. Antônia e Andrea encontraram consolo na fé renovada e decidiram continuar o legado do filho, promovendo as exposições sobre milagres eucarísticos e compartilhando sua história ao redor do mundo. A coragem de Carlo diante da adversidade, suas palavras de sabedoria e sua profunda fé em Deus tornaram-se uma fonte de inspiração não apenas para sua família e amigos, mas para milhares de pessoas que vieram a conhecer sua história. Ele mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz e esperança quando se confia plenamente no amor divino. Não demorou muito para que relatos de graças e possíveis milagres atribuídos à intercessão de Carlo começassem a emergir. Pessoas que visitavam seu túmulo em Assis, ou que participavam das exposições sobre os milagres eucarísticos organizadas por ele, relatavam experiências de cura, conversões profundas e outras graças especiais. Famílias que enfrentavam doenças graves, jovens em crise espiritual e indivíduos buscando propósito na vida, começavam a invocar o nome de Carlo em suas orações. Assim, Carlo tornou-se um símbolo de esperança e intercessão, uma ponte entre o humano e o sagrado, mostrando que a santidade está ao alcance de todos que buscam viver com autenticidade, amor e devoção. A Igreja Católica começou a notar o impacto que Carlo estava causando. Em 2013, a Diocese de Assis iniciou oficialmente o processo de beatificação e canonização, reconhecendo a fama de santidade e os relatos de graças alcançadas por sua intercessão. O título de servo de Deus foi concedido a Carlo, o primeiro passo formal no caminho para a santidade. Durante o processo, a Igreja conduziu uma investigação minuciosa sobre a vida de Carlo. Testemunhos de familiares, amigos, professores e membros da comunidade foram coletados.
Sua vida foi examinada sob diversos aspectos, desde sua espiritualidade até suas ações cotidianas, para verificar se ele realmente viveu as virtudes cristãs em grau heróico. Os relatos de milagres atribuídos a Carlo foram cuidadosamente documentados e analisados. Embora muitos casos de graças e curas tenham sido reportados, a Igreja exige evidências rigorosas para reconhecer um milagre oficialmente. Isso inclui documentação médica detalhada, depoimentos de profissionais de saúde e a confirmação de que a cura não pode ser explicada por meios científicos conhecidos. A popularidade de Carlo continuou a crescer. Peregrinações ao seu túmulo em Assis tornaram-se frequentes, e sua história começou a ser divulgada em livros, documentários e nas redes sociais. Grupos de oração em sua homenagem foram formados em diversos países, e muitas paróquias incluíram sua história em programas de catequese, especialmente para jovens. A mãe de Carlo, Antônia Salzano, desempenhou um papel significativo na disseminação de sua história. Ela participou de conferências, escreveu livros e deu inúmeras entrevistas, compartilhando detalhes da vida do filho e enfatizando sua mensagem de que todos são chamados à santidade, independentemente da idade ou condição. Em 2018, o processo avançou com a declaração de venerável por parte do Papa Francisco, reconhecendo que Carlo viveu as virtudes cristãs de forma exemplar. Isso intensificou ainda mais a devoção popular e a expectativa de que um milagre fosse oficialmente reconhecido para avançar para a beatificação. Durante todo esse período, a Igreja manteve uma postura cuidadosa e criteriosa. Enquanto encorajava a devoção a Carlo, também zelava para que todo o processo seguisse os procedimentos estabelecidos, garantindo a autenticidade e seriedade necessários em casos de canonização. A figura de Carlo Acutis tornou-se um fenômeno global, especialmente entre os jovens católicos. Ele foi apelidado de cyberapóstolo da Eucaristia e patrono da internet, embora este último não seja um título oficial. Sua capacidade de unir tradição e modernidade mostrou-se extremamente relevante em um mundo cada vez mais digital e conectado. Enquanto tudo isso acontecia na Itália, no Brasil, especificamente em Campo Grande, a paróquia de São Sebastião buscava maneiras de inspirar e fortalecer a fé de seus fiéis, especialmente entre os jovens. O pároco local, Padre Marcelo Tenório, havia descoberto a história de Carlo Acutis através de publicações religiosas e ficou profundamente impressionado com a vida e o testemunho do jovem italiano. Vendo nele um exemplo contemporâneo de santidade, decidiu compartilhar essa inspiração com toda a comunidade. O padre organizou uma série de palestras e exposições sobre a vida de Carlo, destacando sua devoção à Eucaristia e seu uso inovador da tecnologia para evangelizar. Ele trouxe para a paróquia uma relíquia de 2º grau de Carlo Acutis, um pedaço de sua roupa, enviada pela própria mãe de Carlo, Antônia Salzano, que apoiava a difusão da devoção ao filho. A relíquia foi exposta na igreja, permitindo que os fiéis pudessem venerá-la e conhecer mais sobre a história inspiradora do jovem beato. As relíquias têm um profundo significado na Igreja Católica. Uma relíquia é um objeto físico associado a um santo ou beato, podendo ser de 1º grau, como partes do corpo, 2º grau, como roupas e objetos pessoais usados pelo santo, ou de 3º grau, que considera-se itens que tocaram em uma relíquia de 1º ou 2º grau. As relíquias são veneradas, não adoradas, pois a adoração é devida somente a Deus. A veneração das relíquias serve principalmente para conectar os fiéis aos santos e ser um canal de graças. Acredita-se que Deus pode conceder graças especiais por meio das relíquias, incluindo curas e fortalecimento espiritual. As relíquias de Carlo Acutis foram distribuídas para diversas paróquias e comunidades ao redor do mundo, tornando-se objetos de especial devoção. A história de Carlo ressoou particularmente entre os jovens, que viram nele um modelo de como viver a fé de maneira autêntica no mundo moderno. Voltando a Campo Grande. A notícia rapidamente se espalhou, e a comunidade abraçou a devoção a Carlo. Entre os frequentadores da paróquia estava a família de Mateus, um menino que sofria de uma condição médica rara e debilitante chamada pâncreas anular. Essa anomalia congênita fazia com que uma parte do pâncreas formasse um anel em torno do duodeno, causando obstruções graves no sistema digestivo. Mateus enfrentava dores intensas, dificuldades severas para se alimentar e seu crescimento estava seriamente comprometido. Os médicos estavam apreensivos,
pois nenhum tratamento convencional surtia efeito, e a cirurgia necessária era arriscada devido ao estado debilitado do menino. A família de Mateus participou das atividades promovidas pela paróquia e ficou profundamente tocada pela história de Carlo. O avô de Mateus, em particular, sentiu uma conexão especial com o jovem beato. Admirado pela fé e pelas virtudes de Carlo, ele acreditou que poderia encontrar esperança para o neto através da intercessão dele. Movido por essa fé, o avô decidiu iniciar uma novena em honra a Carlo Acutis, envolvendo toda a família nas orações. Durante a novena, Mateus teve a oportunidade de tocar na relíquia de Carlo, exposta na igreja. A comunidade uniu-se em oração, pedindo pela cura do menino e confiando na intercessão poderosa de Carlo. Após a conclusão da novena, um milagre ocorreu. Mateus começou a apresentar melhora significativa. Seus sintomas desapareceram gradualmente, ele voltou a se alimentar sem dificuldades e as dores cessaram. Exames médicos subsequentes confirmaram o que parecia impossível. Não havia mais sinais da anomalia no pâncreas. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de encontrar uma explicação científica para a súbita e completa recuperação do menino. A família de Mateus reconheceu a cura como um milagre obtido pela intercessão de Carlo Acutis. Eles compartilharam a notícia com o padre Marcelo e com toda a comunidade, que celebrou com júbilo a graça recebida. O caso chamou a atenção das autoridades eclesiásticas, e a história rapidamente se espalhou para além dos limites da paróquia. A Diocese de Campo Grande iniciou um processo formal de investigação do suposto milagre, seguindo os protocolos rigorosos estabelecidos pela Igreja Católica. Uma comissão composta por médicos especialistas, teólogos e peritos foi formada. Os médicos revisaram detalhadamente todos os registros clínicos de Mateus, confirmando a ausência de explicação médica para a cura. Os teólogos analisaram a dimensão espiritual do caso, verificando a autenticidade da devoção da família e da comunidade a Carlo Acutis. Toda a documentação e os resultados da investigação foram enviados ao Vaticano, onde a Congregação para as Causas dos Santos conduziu uma análise aprofundada. Em 2020, após um exame minucioso, o Papa Francisco reconheceu oficialmente o milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis, abrindo caminho para sua beatificação. A consequência na Igreja foi profunda e inspiradora. O reconhecimento do milagre reforçou a devoção a Carlo Acutis em todo o mundo. Sua beatificação ocorreu em 10 de outubro de 2020, em Assis, cidade pela qual ele tinha profunda devoção. A história de Mateus tornou-se um símbolo poderoso do amor de Deus e da eficácia da intercessão dos santos, especialmente entre os jovens. A paróquia de São Sebastião tornou-se um centro de peregrinação, atraindo fiéis de diversas partes do Brasil e do mundo. O padre Marcelo Tenório continuou a promover a vida e o legado de Carlo, organizando eventos, missas especiais e atividades de evangelização inspiradas no exemplo do jovem beato. Na Itália, quando da preparação para a beatificação de Carlo, a Igreja Católica decidiu exumar seu corpo. A exumação é uma prática tradicional no processo de beatificação e canonização, com o objetivo de verificar o estado de conservação dos restos mortais e, se apropriado, preparar o corpo para a veneração pública. Isso permite que os fiéis expressem sua devoção de maneira mais direta, fortalecendo a conexão espiritual com o candidato à santidade. Quando o túmulo de Carlo foi aberto em Assis, seus restos mortais foram encontrados em um estado de conservação notável, considerando os 13 anos desde seu falecimento em 2006. Embora não estivesse completamente incorrupto, ou seja, seu corpo não permaneceu intacto sem sinais de decomposição, algumas partes apresentavam preservação incomum. Esse fato foi visto por muitos como um sinal de sua santidade e da pureza com que viveu sua vida. Após a exumação, o corpo de Carlo foi preparado para a veneração pública. Ele foi vestido com roupas que refletiam seu estilo pessoal, jeans, tênis e moletom, para mostrar ao mundo o jovem moderno que ele era, integrado à sua profunda espiritualidade. O corpo foi então exposto na igreja de Santa Maria Maior, em Assis, permitindo que milhares de peregrinos o visitassem, rezassem e pedissem sua intercessão. O conceito de corpo incorrupto na tradição católica refere-se a situações em que alguns corpos não sofrem o processo natural de decomposição após a morte,
sem a utilização de técnicas de embalsamamento. Isso é considerado um sinal da graça divina e da santidade da pessoa. Exemplos conhecidos incluem Santa Bernadette Soubirous, São João Maria Vianney e Santa Catarina Labouré, a quem Nossa Senhora revelou a medalha milagrosa. A exumação de Carlo e a veneração de suas relíquias reforçam a tradição da Igreja de honrar aqueles que viveram de forma exemplar, servindo como intercessores e modelos para os fiéis. Em 2024, o processo de canonização de Carlo Acutis alcançou um momento decisivo. Em 23 de maio de 2024, o Vaticano reconheceu oficialmente o segundo milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis, abrindo caminho para que ele seja declarado santo pela Igreja Católica. O segundo milagre ocorreu com a jovem Valéria Valverde, nascida na Costa Rica em 2001. Em 2018, Valéria mudou-se para Florença, na Itália, para prosseguir seus estudos. Em 2 de julho de 2022, enquanto andava de bicicleta, ela sofreu um grave acidente que resultou em traumatismo craniano severo. Os médicos consideraram seu estado crítico, e as chances de recuperação eram mínimas. Valéria entrou em um coma irreversível, e sua família enfrentava a dolorosa possibilidade de perdê-la. Desesperada, a mãe de Valéria decidiu visitar o túmulo de Carlo Acutis em Assis. Com o coração cheio de fé, ela rezou fervorosamente, pedindo a intercessão do jovem beato pela cura de sua filha. Milagrosamente, Valéria despertou do coma, apresentando uma recuperação completa e sem sequelas. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar cientificamente a súbita melhora de seu quadro. O caso foi levado às autoridades eclesiásticas, que iniciaram a investigação. A Congregação para as Causas dos Santos analisou detalhadamente todos os aspectos do milagre, desde os relatórios médicos até os testemunhos pessoais, confirmando que a cura não tinha explicação científica e ocorreu após a oração específica a Carlo Acutis. Com o reconhecimento deste segundo milagre, Carlo Acutis, conhecido também como o padroeiro da internet, está prestes a ser canonizado. O Vaticano aguarda agora a definição da data para a cerimônia oficial de canonização, que será um momento histórico para a Igreja e para os fiéis de todo o mundo. A notícia encheu de alegria não apenas a família de Carlo, mas também milhares de devotos que acompanham a sua trajetória. Sua história continua a inspirar jovens e adultos, mostrando que a santidade é acessível a todos e que a fé pode operar maravilhas mesmo nos tempos modernos. A canonização de Carlo Acutis reforça sua mensagem central: a importância de colocar Deus em primeiro lugar, utilizar a tecnologia como instrumento de evangelização e viver a fé de maneira autêntica e prática. Seu legado ganha ainda mais força, encorajando uma nova geração a buscar a santidade no cotidiano, integrando espiritualidade e modernidade. E assim, no momento dessa publicação, celebramos com esperança e gratidão a iminente canonização de Carlo Acutis. Sua vida e exemplo continuarão a tocar corações e transformar vidas, inspirando um compromisso renovado com a fé, a caridade e o amor ao próximo. Obrigado por assistir até aqui e se permitir aprender um pouco mais sobre esse cristão incrível. Agora, faremos nossa oração. Com muita fé, peça humildemente que, por intercessão de Carlo Acutis, seja concedida a você a graça de que precisa. Ó Deus nosso Pai, obrigado por teres nos dado Carlo, modelo de vida para os jovens, e mensagem de amor para todos. Tu fizeste com que se apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo da Eucaristia a sua rodovia para o céu. Tu lhe deste Maria, como mãe amadíssima, e fizeste dele com o rosário, um cantor da sua ternura. Aceita a sua oração por nós. Olha especialmente para os pobres, que ele amou e socorreu. Concede também a mim, pela sua intercessão, a graça de que eu preciso. E torna plena a nossa alegria, colocando Carlo entre os santos da tua Igreja Universal, para que o seu sorriso resplandeça ainda para nós, para a glória do teu nome. Amém.